Nos encontramos mais uma vez juntos aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, terça-feira, e é dia da gente estudar um tema forte essa semana. A gente está falando da temporada Fé e a fé e a morte hoje. É um tema que envolve muita gente, principalmente nos dias atuais, que a gente tem vivido o drama da morte. É muito importante a gente entender o que a Bíblia fala sobre esse tema. Então, para isso, eu já convido você para que você também faça um convite. Eu estou fazendo esse convite para você e você abra, expanda esse convite para as pessoas que precisam de esperança nesse tempo tão difícil. O que a Bíblia fala sobre a morte? Hoje a gente vai analisar algumas palavras que trazem um sentido muito amplo sobre o que é de fato ou para onde vão os mortos, e a gente vai entender tudo isso hoje e durante o restante dessa semana também. Bem rapidinho, eu volto com você ao vivo aqui no Escola Bíblica. Até já! Programa Escola Bíblica no ar e a temporada O Sentido da Fé. Seja bem-vindo, hein? A gente está na fase final dessa temporada, logo a gente vai começar novos temas também. E sempre é bom ter você envolvendo e participando junto com a gente também, através de cada abordagem que a gente tem apresentado aqui. O Sentido da Fé é um DVD que foi produzido aqui pela Rede Novo Tempo, pelo Departamento Escola Bíblica, e nós transformamos ele nessa temporada do programa, tá? E eu quero oferecer esse DVD para você gratuitamente. Olha que interessante, tem gente que está entrando em contato aqui e justamente alguém pediu informações sobre como receber esse DVD, que é um presente gratuito aqui da Novo Tempo. Eu quero mencionar algumas pessoas que estão ligando para a gente, que estão mandando mensagens, estão interagindo. Por exemplo, o Felipe Costa dizendo assim: olha, boa noite, me chamo Felipe, comecei a acompanhar o programa e gostaria de saber como é que eu faço para adquirir esse estudo, para receber esse estudo. Então, Felipe, é muito fácil, tá? Esse é o DVD O Sentido da Fé e você pode mandar para a gente um WhatsApp, que você vê aqui agora. Lembrando que é gratuito, a Novo Tempo ela preparou com muito carinho para você, você não paga nem o correio. A Novo Tempo ela tem esse objetivo, fazer com que as pessoas entendam e conheçam mais da Bíblia, através delas mesmas, pesquisando, e nós queremos ajudar você também. Então o WhatsApp está aí, você pode pedir pelo WhatsApp, escreva, quero receber o DVD O Sentido da Fé, tá? Tá fácil para você, tá com o seu celular na mão? Salva esse número, manda uma mensagem para a gente, tá bom, Felipe? E você que está em casa também. Ou você pode ligar através do telefone que você vai ver aqui agora, o 12 21 27 31 21. E além do Felipe, tem outras pessoas que têm participado, têm acompanhado o programa, né? Cada semana a gente apresenta um tema diferente dentro da temporada. O Felipe escreveu para a gente, escreveu também a Magnólia Meirelles. Eu estava antes de começar aqui olhando algumas pessoas que escreveram. A Magnólia diz o seguinte: olha, eu sou católica, mas amo assistir vocês. Estou aprendendo coisas que eu não sabia. Agora sei que as coisas que eu aprendi podem ser ampliadas, né? Ela diz mais ou menos assim. É um programa maravilhoso, ela é de Fortaleza e está acompanhando a gente. Magnólia, seja bem-vinda, viu? Você, os católicos, os espíritas, seja você evangélico, seja você protestante, mais tradicional, pentecostal, neopentecostal, você budista, você que tem uma outra religião, quem sabe uma religião afro, você que é um pensador livre, tem a sua forma de entender a vida, e existem pessoas que são ateias aqui. A gente sempre tem recebido algumas pessoas que não acreditam em Deus, mas têm estudado e, de alguma maneira, elas têm acompanhado a Escola Bíblica e a gente fica muito feliz com isso, tá? Além da Magnólia, hoje eu resolvi começar mandando abraços aqui, né? O Carlos Ribeiro de Farias desejando boa noite, um abraço para você, Carlos, também acompanhando aqui. E tem mais um abraço que eu acabei de ver aqui, é o nosso amigo, o Felipe Alves. Ele está assistindo a cidade de Brockton, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos também. E se você estiver em outro lugar, em outro país, acompanhando a Novo Tempo, pelas plataformas digitais, escreva para a gente também. A gente está no Facebook, nós estamos no YouTube e, claro,
você pode assistir em qualquer lugar do mundo aí também. E no Brasil, você pode acompanhar pelos canais abertos, canais fechados, mais de 20 capitais, mais de 500 cidades em canal aberto no Brasil. É muita gente acompanhando além de você, tá? Você não está sozinho aí, tem muita gente, pela graça de Deus, estudando a Bíblia. E nós vamos orar e vamos ao tema de hoje, que é sobre fé e a morte. É um tema importante para a nossa vida. Senhor, obrigado mais uma vez pela oportunidade de abrirmos aqui a Tua Palavra, de estudarmos, de refletirmos sobre os Teus ensinos. Nós não merecemos, mas nós reconhecemos que o Senhor tem sido bondoso conosco e tem nos ensinado a Tua vontade. Abrimos mais uma vez o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A gente nessa noite vai apresentar algumas questões aqui, de certa maneira, técnicas, diríamos assim, ou teológicas, algumas abordagens que são importantes para a gente entender o conceito da morte na Bíblia. Mas uma coisa que tem que ficar clara para você, e para quem estiver acompanhando com você, um amigo que você tenha convidado, é que tudo isso tem que trazer um sentido prático para nós, né? Como assim? No sentido de que, quando você se deparar com a morte, um familiar, ou pessoas que você sabe que não estão mais próximas de você, o que você pode entender com relação a essas pessoas? Será que, assim como eu mencionei por alto ontem, será que você pode voltar a falar com alguém que morreu? Será que você tem que perder toda a sua esperança, porque você nunca mais vai encontrar essa pessoa? A gente ainda vai trabalhar isso, mas hoje é importante a gente consolidar o pensamento bíblico. Porque é a Bíblia que vai dar o norte. Se nós não entendermos o que é a morte, o que é a vida, como foi gerada a vida, como é o processo, como é o ser humano, a gente não tem como entender o processo da morte e a gente, então, leva uma vida totalmente desconhecida com relação às pessoas que já foram, o que está ao nosso redor e o que pode acontecer com a gente também. Nós precisamos, e isso é muito importante, entender as palavras. Eu quero começar com essa afirmação. Aqui é uma aula, é um estudo da Bíblia, então a gente sempre traz alguns elementos, alguns exemplos aqui. As palavras são parte fundamental do nosso pensamento, da nossa linguagem. A gente se comunica também através das palavras. Então, por isso que é importante a gente entender corretamente as palavras no dia a dia e no contexto agora, as palavras usadas na Bíblia. É muito comum na Bíblia ou no nosso dia a dia as palavras mudarem de significado ao longo do tempo. Uma palavra que na década de 60, 1950, às vezes ela permanece a palavra, mas ela mudou o significado em 2021. Eu vou dar um exemplo para você de algumas palavras para você entender exatamente o que eu estou falando aqui, tá? Fé e a morte. A primeira palavra é a palavra armário, que você conhece, né? A palavra armário, ela veio do latim armarium, com esse sentido, o lugar onde se guardam o quê? Armas. Esse era o significado da palavra armário no início, né? No latim ainda. Hoje você sabe o que significa um armário. É um móvel que não necessariamente para guardar armas, para guardar ali uma meia, guardar utensílios. E o pessoal estava no estúdio, estava até brincando quando eu estava passando aqui. Não, o armário hoje tem outro significado, né? Alguém muito forte, né? Eu sou um armário, aquela pessoa é um armário. Então, as palavras vão mudando o significado. Um outro exemplo para você também, lanterna. Olha só, lanterna veio do latim lanterna, também do latim, né? Archote, não sei se é essa palavra exatamente, diz assim, ou lampião. Foi na França que a palavra ganhou o sentido de último colocado numa competição. Olha que interessante. Então, lanterna, ela surgiu no significado de uma luz mesmo. Claro que na época não tinha uma lanterna, mas era um lampião, já chamado de lanterna. E depois, na França, a última pessoa que ganha ali uma corrida, ela ficou, por último, é um lanterninha, né? Então, as palavras vão mudando o significado. A cultura grega, agora trazendo para a Bíblia, nós falamos um pouco sobre isso ontem, mas a cultura grega, ela mais do que mudou o significado das palavras na Bíblia. A cultura grega, ela fazia o seguinte, ela fazia uma leitura das palavras bíblicas e trazia um sentido que não tinha a ver com o que a Bíblia queria dizer.
Ontem nós vimos que um teólogo chamado Hans Rolf, ele demonstrou que as palavras do Antigo Testamento sofreram uma helenização. E isso aconteceu porque uma cultura helênica, ela começou a trazer um sentido não religioso, não bíblico, mas um sentido cultural, de um ambiente que acreditava na vida após a morte, para algumas palavras da Bíblia, no Antigo Testamento grego. E isso faz tempo que aconteceu. Isso foi mais ou menos 250 anos antes de Cristo, aproximadamente. Foi bem antes de Jesus que a visão que algumas pessoas começaram a ter da Bíblia de maneira equivocada aconteceu. Agora uma pergunta para você pensar, e a gente já vai para a Bíblia agora. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra alma ou espírito? Eu não estou te perguntando o que você entende como alma e espírito. Pode ser que você já entenda o significado na Bíblia. Mas o que vem na sua mente primeiro? Alguém fala assim, alma, espírito. É muito natural que a gente pense, até eu que entendo, tenho entendido e estudado, e alguns entendem também, pela cultura que a gente veio, a gente já começa a pensar naquele ser desencarnado, naquele vulto que sai da pessoa quando ela morre, né? Mas é fundamental a gente entender que o original alma e espírito tem um outro significado. Eu quero ir para o dicionário agora, o dicionário de língua portuguesa. Olha o que diz o dicionário da língua portuguesa acerca da palavra alma, só para você entender. No dicionário um princípio ou força vital no ser humano ou nos animais, um princípio da vida. Esse é o significado no dicionário. E eu quero trazer para você um exemplo aqui. Olha essa frase, diz o seguinte: é preciso que dês alma, vida, futuro, esperanças, tudo a uma mulher. Uma frase clássica, usada há alguns anos atrás, né? Então está dizendo o seguinte, que a gente, o homem, né, tem que se dedicar à mulher de alma, tem que dedicar a vida, o futuro, esperança, tudo a uma mulher. Nesse sentido aqui, a gente começa a entender o conceito bíblico. Claro que esse texto não tem nada a ver com a Bíblia em si, mas é só para a gente começar a ilustrar. A palavra alma, ela tem um sentido muito mais amplo do que o que se pensa. Ela tem um sentido do ser humano completo, né? Então, no dicionário, a palavra alma, ela traz alguns elementos bem interessantes. E o que foi escrito por Schneider é revelador na teologia. Eu quero trazer e depois a gente vai estudar algumas palavrinhas interessantes aqui. O Dicionário Brasileiro de Teologia diz o seguinte: na perspectiva bíblica, e eu queria que você lesse comigo, se você tiver aí, por favor, até tira uma foto aí dessa frase. Na perspectiva bíblica, o ser humano não consiste de duas ou até mesmo três partes. Alma e espírito tampouco constituem funções ou princípios especiais do ser humano, localizados dentro do corpo e que distinguiram do ser animal. O ser humano constitui uma unidade vida, ou viva, um ser vivente. Ou seja, vamos entender essa frase aqui. O ser humano, ele não é compartimentalizado, ele não é dividido em partes. Nós somos únicos. Eu vou dar um exemplo para você, assim, fora a questão espiritual, mas não dá para você ser uma pessoa totalmente diferente. Claro, a gente pode tentar enganar as pessoas, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Mas não dá para você não carregar para casa os problemas do trabalho. A gente acaba carregando um pouco. A gente acaba levando para o trabalho alguns problemas dentro de casa, porque nós somos únicos. Nós não somos duas pessoas diferentes. E assim é no sentido espiritual. Não existe uma parte de mim que é alma. Não existe uma parte de mim que é espírito. Não existe uma parte de mim que é corpo. Nós somos um todo. A vida representa um todo. Depois do intervalo, eu vou mencionar 3 palavras que a gente sempre tem que entendê-las. Alma, espírito, o significado dessas palavras na Bíblia. Tá? Ah, pastor, alma para mim é um ser desencarnado. É para a Bíblia também? Vou dar uma pausa. Após o intervalo, eu quero mandar um abraço para você. Daí eu já volto mandando rapidinho um abraço e eu espero você. Convide seus amigos, a gente volta já. Até mais.
Já voltamos aqui no programa Escola Bíblica. Eu estou junto com você aqui acompanhando as pessoas que têm interagido com a gente pelas redes sociais. Um abraço para o Jânio Araújo, dizendo assim que todo dia ele assiste o programa Escola Bíblica. E não se esqueça que essa semana a gente está falando sobre qual é a visão bíblica acerca da morte, tá? Fé e morte. O Francisco Rufino desejando boa noite. Acabou de entrar a Genilda Correia também, assistindo pelo Facebook. São algumas pessoas que estão acompanhando pelo Facebook, muita gente escrevendo aqui. Mas 3 pessoas que acabaram de escrever também pelo Instagram, Facebook, YouTube. É a forma que a gente interage com você, sabendo que existem outros caminhos para você assistir a Novo Tempo também. Mas eu quero mandar mais alguns abraços bem rápidos aqui. Um abraço para o Alex. O Alex está dizendo o seguinte, ele diz o seguinte, que ele é adventista, mas gostaria de entender sobre o fôlego de vida. A gente vai falar agora sobre isso, tá bom, Alex? Combinado? Um abraço também para... O Miguel Neto está falando assim, manda um abraço para minha avó, a Maria Josefa, ela é da Paraíba, está sempre assistindo o programa Escola Bíblica. Um abraço então para a senhora Maria Josefa, que Deus abençoe muito a senhora aí também. Miguel Neto está assistindo, então todas as idades acompanhando a gente aí também, tá bom? E um abraço para Ana Gerber e para a mãe dela, para Ana Zilda Rosa, que gosta muito do programa aqui também. Na visão grega, o que é a palavra espírito? Nós já estudamos uma temporada aqui sobre o espiritismo à luz da Bíblia, mas eu quero trazer para você mais ou menos o que a visão grega trouxe para a nossa compreensão hoje. Dentro do espiritismo clássico kardecista, acredita-se que existe o corpo, está vendo aqui, né? Existe o espírito, que na verdade é a alma, espírito tem o significado igual, dependendo da encarnação ou não. E acredita que o perispírito, o que seria o perispírito? É o local onde habita o espírito. Existe o corpo, o perispírito. Então, essa é a visão geral do espiritismo ou do espiritualismo também. Só que, biblicamente, o corpo não é um invólucro, não é um lugar onde o espírito fica dentro. O corpo é, na Bíblia, o pó da terra. Corpo é uma coisa. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Visão bíblica, o corpo não é um invólucro, como eu mencionei para você, e Gênesis 2, verso 7 diz o seguinte, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila, ou pó da terra. Então, o corpo humano, você vê aqui um desenho do lado direito, né, uma imagem de um homem de barro, quando Deus construiu o ser humano, fez o ser humano. Então, o corpo é barro. Essa é a visão bíblica. Gênesis 2, verso 7, a gente leu aqui. Esse lado, tudo bem, a gente entende facilmente. Mas e o espírito? O espírito não é uma substância incorpórea, inteligente, não é isso. O espírito na Bíblia é o que? É o poder da vida. E a gente pode ver isso nesse texto aqui, olha. No mesmo texto de Gênesis 2, verso 7, diz assim, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito de argila ou pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou o espírito. Então, vamos entender junto. Eu já dei em outros momentos exemplos diferentes, mas pensa comigo aqui. Quando a gente fala aqui no texto, pó da terra é o corpo, e o fôlego de vida é o espírito não é uma luz, uma aura, uma entidade que sai do ser humano. O espírito é o poder de Deus que dá a vida. Então, eu vou ler para você mais um verso e eu vou dar um exemplo disso para você entender junto comigo aqui, tá? Eclesiastes 12, verso 7 diz assim, quando o ser humano morre, o pó volta para a terra, né? E o pó volta à terra, onde veio, e o espírito volta para Deus, ou volte para Deus que o deu. Aí, pastor, aí que você se engana, pastor, viu? Quando a pessoa morre, o espírito sai da pessoa e vai lá para o céu para viver com Deus. É isso que está falando o texto, pastor. É isso mesmo que está falando? Na verdade, o texto, e quando a gente analisa o original bíblico, ele está dizendo o seguinte, que assim como Deus soprou o fôlego de vida que deu vida a Adão e Eva, assim o poder da vida volta para Deus. É como se Deus retirasse da pessoa o poder da vida.
Eu não sei se você já viu alguém dando o último suspiro de vida. Muita gente pensa assim, é porque o espírito saiu e desencarnou. Não, é porque o poder de Deus da vida não está mais na pessoa. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, eu pensava assim, será que se a pessoa morrer afogada, porque teoricamente uma pessoa que morre afogada, ela não teve nenhum dano físico, teoricamente, né, na cabeça de uma criança. Eu pensava, será que se tirar a água dela e soprar de novo ali, e ela vai voltar a respirar e viver? Claro que não, né? Você sabe disso. Por quê? Porque o poder de Deus, o poder da vida, foi retirado. Então, a palavra espírito, que é a palavra original da Bíblia, por isso que no começo eu falei que as palavras vão mudando e as pessoas dão um significado que não é o significado bíblico para espírito. A palavra, o significado bíblico para espírito é o poder de Deus que dá a vida. Foi até uma pergunta feita aqui. Então, assim como Deus soprou o espírito, ou soprou o fôlego de vida, Deus é como se pegasse para si novamente o poder dele, que emana dele, o poder da vida que sai de Deus e volta para Deus. Na visão popular, no espiritismo, alma é o espírito encarnado. Então a gente falou sobre corpo, espírito e alma. Para o espiritismo, alma é o espírito que encarnou. Essa é a diferença para o espírita ou para o espiritualismo entre alma e espírito. Quando a alma encarna no corpo, ela vira um espírito. Só que na Bíblia, a alma não é uma entidade, ela é o ser humano completo. Então, alma é o ser humano inteiro. Vou reforçar para você, com muito carinho. Guarda no seu coração. A alma é o ser humano inteiro. Vou ler um texto para você da Bíblia. Então o Senhor, o mesmo texto que a gente leu no início ali, Gênesis 2:7. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, o espírito, que é o poder da vida, que quando a gente morre volta para Deus, ok? E o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente, uma pessoa viva, um ser vivo. Então a alma, ela não é a mesma coisa do espírito, não. A alma é o que eu sou. Hoje, o Fábio, pastor Fábio, seja como você quiser, eu e você somos uma alma vivente. Um texto bíblico que confirma isso, Ezequiel 18, verso 4. Eis que todas as almas, ou todas as vidas, que é o mesmo significado, almas e vidas, são minhas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma ou a vida do Filho. E a alma ou a pessoa que pecar, essa morrerá. Se você procurar na sua Bíblia, possivelmente vai estar escrito assim, a alma que pecar, essa morrerá. Na visão secular, grega, espiritualista, a alma não morre, né? Só que para a Bíblia, a alma morre. Por que a alma morre? Porque a alma é o quê? Pessoa. Porque eu sou uma alma, eu posso morrer. Então é difícil, né, a gente tirar da nossa cabeça. Mas esse de fato é o significado dessas 3 palavras na Bíblia. A partir daí a gente entende o seguinte, que não existe vida, aí eu estou induzindo você a já pensar nisso, porque amanhã a gente vai trabalhar sobre isso. Não existe vida após a morte. Se não existe alma, espírito, ser desencarnado. E o que a gente pode entender disso? Qual a esperança que a gente pode entender de vida e rever as pessoas? E quando alguém vê alguém que morreu, poxa vida, e tantas evidências que a gente tem acerca disso, a gente vai entender o que a Bíblia diz sobre esse tema a partir de amanhã. Acho que o meu tempo já foi, é isso? Temos 1 minuto e agora eu quero orar com você. A alma vivente não foi posta no homem, mas o fôlego de vida foi colocado. E a Bíblia diz o seguinte, que o ser humano, ele não é um ser parcial, ele é um ser completo, ele não é dividido em partes, ele é completo. O corpo não é mais importante do que a alma, do que o espírito. O ser humano, ele é um todo dedicado a Deus. E a gente vai orar agora e pedir que Deus abençoe a nossa vida e nos dê compreensão cada vez maior sobre esse tema. Senhor, obrigado mais uma vez por esse encontro, por esse tema tão especial. Eu te agradeço de coração,
pela vida, pelo dom da vida, por estarmos vivos acompanhando esse tema tão importante. Eu sei que existem pessoas que estão sofrendo por causa da morte nesse momento. Dê a elas o sentido real da morte. Não deixe jamais com que essas pessoas sejam enganadas por filosofias, por doutrinas, por teologias, por religiões. Mas coloque a verdade no coração dessas pessoas. E eu te peço que a esperança maior depois da morte possa ser compreendida por essas pessoas também. Nos traga de volta amanhã. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.